E as pessoas, elas falham em perceber que quando você está olhando aquele poste, você vê aqueles fios enrolados, aqueles fios não são de eletricidade. A distribuidora não tem sequer um instrumento que permite cortar o cabo. Ela pode notificar, mas ela não pode cortar, então ela precisa de uma prefeitura, do Ministério Público para estar atuando. Na semana seguinte, os clandestinos voltam. Então é uma operação como se fosse enxugar gelo. A gente está falando de uma dificuldade de coordenação. E aí aparece uma nova ideia. Diz assim, temos um problema de coordenação, essas partes não conseguem chegar ao acordo, vamos introduzir uma nova? Pô, olha a complexidade. E são empresas que acho que nem existem, né? Não existe essa figura no mundo. Claro. É uma... um VAR do poste, né? É um jabuti nacional. Quer dizer, eu só tenho perguntas com relação ao posteiro. Olá, muito bem-vindos ao Energia em Transição. Esse é o videocast da ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Eu sou Leila Sterenberg, jornalista, e a cada 2 semanas converso com lideranças do setor e especialistas sobre assuntos que impactam a sua vida, informação estratégica de olho no futuro. Imagina um poste. Como é que você vê esse poste? Ele tem poucos ou muitos fios? Talvez um emaranhado de cabos? Pois é, o compartilhamento dos postes se tornou uma questão na infraestrutura urbana, um desafio. E é sobre isso o episódio de hoje. Eu vou ter o prazer de conversar a respeito com a Joísa Dutra, que é ex-diretora da ANEEL, integrante do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico, diretora da FGV, e com a Patrícia Aldi, presidente da ABRAD. Meninas, muito bem-vindas. Bem, obrigada. Joísa, há muitos e muitos anos, numa galáxia muito distante, e a gente se lembrar desse tempo, aliás, acho que entrega a idade, né, da gente, não existia internet comercial, né? Um pouquinho antes não existia TV a cabo, e poste era basicamente para a rede elétrica, certo? Certo, mas como você estava falando, o poste agora é um ponto de encontro. Um ponto de encontro em que, na verdade, nem todas as partes estão animadas, não é, nesse debate. Alinhadas, né? Alinhadas e tudo, não estão suficientemente entrosadas. Não é? E o que a gente tem aqui é um elemento crítico para a infraestrutura. O Brasil tem uma característica que a gente sabe, é extremamente urbano, mais de 85% das pessoas vivem em cidades. E essas cidades têm grande densidade demográfica, têm muitos desafios antigos, não é? Manejo de vegetação, desafios novos que agravam o desafio de promover resiliência. E não apenas a expansão das redes de distribuição demanda mais investimentos nesses postes, também a expansão de telecomunicações, a expansão de telecomunicações também requer um aumento desses investimentos. Essas partes, a gente pensou que chegariam a um acordo de modo fácil. Não tem sido essa a história. E acho que é disso que a gente vai falar hoje. Com certeza. Como é que foi esse processo, essa estrada, digamos assim, desse compartilhamento de postes, Patrícia? Imagino que tenha tido buraco, lombada, né? Não é um caminho suave, necessariamente. Bem, começou, e ainda bem, né, com a expansão e o acesso da população, não só com relação à energia elétrica, mas aos sistemas de internet e telecom, né? Então, a legislação vigente hoje, todo o normativo que regula essa ocupação, é da época em que haviam 70 provedores de internet no país. Acontece que por um vácuo de legislação, durante um período foi permitido que várias empresas se instalassem, pudessem ser provedores de internet sem necessariamente ter outorga. Então esse número pulou, de repente, com a mesma legislação, de 70 provedores de telecom para 22 mil. O que é outorga, para quem é leigo? Outorga é a autorização que a Anatel dá para que uma empresa possa funcionar. Então, ela exige requisitos mínimos legais para que essa empresa possa estar funcionando. O que aconteceu foi que durante um período o Estado não exigiu dessas empresas, pequenas ou grandes ou médias,
qualquer exigência com relação ao funcionamento. E isso é a origem desse problema. Porque se você tem, e é importante a gente citar isso, né, Leila, né, Joísa? O poste de energia, as distribuidoras hoje alugam parte desse poste para que os provedores de internet e telecom possam estar usando. Acontece que se você tem 22 mil empresas ocupando esses postes, esse limite, esse espaço ele é limitado e não existe regulamentação suficiente para que a gente possa coibir esse uso desordenado. É sobre isso que nós vamos falar. Até fazendo uma correção, nós tivemos com a Anatel na semana passada e eles fizeram realmente uma avaliação com relação a todos os provedores de internet que hoje existem, e hoje não são mais 22 mil. Existem hoje 19 mil provedores de telecom e internet funcionando no país. É fazer muita coisa, né, gente? Não, e eu ia te perguntar, como é que são as regras para o compartilhamento? E pelo que eu estou entendendo, as regras são nebulosas, é isso mesmo? As regras e os critérios de precificação, porque o poste ele tem uma área útil, não é? E tem uma área, em alguma parte do poste cabe esse compartilhamento. E aí esse compartilhamento precisa ser remunerado, tem uma parte de cima que inclusive, você me ajude, Patrícia, é uma parte onde se dá o uso para iluminação pública, isso é tratado de outro modo, mas o espaço de telecomunicações, então, ele precisa ser valorado, cobrado das companhias pelo quanto elas usam por regras para remunerar o capital investido, o CAPEX, e os critérios também para remunerar a operação. E quando eu estava vendo a Patrícia aqui, eu estava pensando, né? Você imagina, é um espaço completamente desordenado, porque esses 19 mil, eles têm um conjunto de grandes operadoras de telecomunicações, que têm regras muito mais fáceis de serem monitoradas, e tem alguns que são pequenos. E as pessoas, elas falham em perceber que quando você está olhando aquele poste, você vê aqueles fios enrolados, aqueles fios não são de eletricidade. A gente chama aquilo de almoxarifado no poste. Vem lá um provedor daqueles, está querendo prestar um serviço para você, te oferecer e tudo mais. Aí ele diz assim, deixa eu colocar aqui uma reserva para o futuro. E aí então ficam aqueles penduricalhos. Eu lembro de uma época que tinha um disco, um CD do Chico Buarque, que era alguma coisa tipo Cidades, assim, a foto era aquela foto daquele emaranhado de fios. As pessoas não compreendem que muitas vezes aquele emaranhado hoje, ele está presente mesmo em áreas onde uma parte da rede de eletricidade é enterrada. Né? Então elas pensam o seguinte, não, eu vou resolver o problema aqui, vou fazer o enterramento, uma correção de redes, que a gente chama, que é uma demanda, por exemplo, muito forte agora em São Paulo, para lidar com o tema de resiliência. As pessoas falham em entender que tem um conjunto de agentes que gravitam em torno daquela infraestrutura, esse é um ponto. E segundo, não teria sentido duplicar. Esse aqui é o ponto. Esse compartilhamento, ele é a forma eficiente. A gente não vai ficar botando uma porção de postezinhos ali na rua para poder suportar todos aqueles operadores. Tem um poste de eletricidade e outro de operador de telecom. Ou mais, né? Porque quando a gente está falando, você imagina vários postes ali, isso é custo, isso é dificuldade para a operação da cidade. No tema da resiliência, por exemplo, não raro essas fiações são afetadas pela vegetação, árvores que caem. É São Paulo, semana passada e há 2 semanas atrás o Rio de Janeiro, por exemplo, enfrentou ventos sem precedentes, árvores, fiação, postes. Sim, e existe alguma discussão a respeito de enterramento também do cabeamento de telecom, a exemplo do que existe, né, sobre fiação elétrica? Eu posso falar de um trabalho que a gente fez até há muito tempo atrás, que era até para o caso de São Paulo. E a gente estava até dizendo o seguinte, a gente tem que pensar o tema do compartilhamento de infraestrutura. Certo. Esse compartilhamento não é nem só telecom e eletricidade. Esse compartilhamento, por exemplo, pode envolver saneamento. Não precisa ter um medidor para eletricidade e mais outro medidor para água. Tem experiências no Brasil, o estado do Paraná, por exemplo, que mostram que aquele medidor ele pode servir para muitas coisas, ele pode servir para gás e tudo mais. Então, o espaço de compartilhamento é um espaço desafiador. Agora, como é que vão se dar essas regras?
O caso particular de eletricidade e telecom, ele partiu de uma premissa, e tem uma diferença. Qual é a diferença? A regulação de telecomunicações e a regulação de eletricidade são federais. Não é? Então, se pensou, primeiro, o operador de telecomunicações e o operador de eletricidade não são pequenos, eles vão poder chegar a um acordo, e esse acordo vai se dar de acordo com regras de 2 reguladores federais. Esse é um tema diferente, por exemplo, quando a gente está no saneamento e o gás, que são reguladores subnacionais. Aí ia fazer muito mais gente sentar à mesa. Mas só voltando. No caso, aí então, do enterramento, que é uma solução para resiliência, não faz sentido pensar que uma rede vai ser enterrada Claro. e a outra não. Uhum. Mas quem é que vai ser o maestro para coordenar essas partes? Nossa, aí que o bicho pega. E o tal projeto de lei, Patrícia, 3220, que é um projeto de lei que trata dessa matéria, eu vou pedir para você explicar que projeto é esse. Bem, super importante essa pergunta, Leila, porque o que acontece hoje? Como as agências não chegaram a um acordo, chegaram a um acordo, escreveram durante anos uma resolução conjunta que pudesse resolver boa parte dessas questões. Por quê? E aí vou voltar um pouco atrás. Porque a receita desse aluguel dos postes das distribuidoras, 60% vai para a redução da tarifa do consumidor. Isso é super importante dizer. Então, mesmo com toda essa loucura, e vou dar um número que eu acho que você não sabe, Joísa, dos 19 mil provedores de telecom hoje, apenas 4 mil têm contratos com as distribuidoras. Então, nós estamos falando que 15 mil provedores de telecom hoje atuam clandestinamente, sem contrato com as distribuidoras. E aí não pagam? Não pagam. Ui. Não pagam, utilizam clandestinamente, e nós já tivemos, e as distribuidoras atuam na regularização desses postes com o poder público local, com as prefeituras. Só ano passado foram retiradas 2.000 toneladas de fios. Mas esses provedores clandestinos retornam com a fiação, sem que nenhuma sanção ocorra a esses provedores. Inclusive praticando concorrência desleal àquelas 4 mil empresas que regularmente pagam para a utilização desses postes. Como não se chegou a um consenso entre as agências, existem várias iniciativas legislativas que podem de vez resolver essa questão. O PL 3220 vem sendo discutido desde 2019 no Senado, se chamou as empresas de telecom, se chamou as distribuidoras, se chegou a um consenso exatamente para trazer essas regras e instrumentos regulatórios que possam resolver essa questão. Georreferenciamento, possibilidade das distribuidoras cortarem os cabos, porque hoje elas só podem notificar as empresas. Nós tivemos, ano passado, 4,5 milhões de notificações, sem que o problema pudesse ser resolvido. Então, esse PL traz essa possibilidade. Foi amplamente discutido no Senado e agora está na Câmara em regime de urgência, finalmente, para ser aprovado. O que nós pedimos é que já houve tanta discussão no Senado, que o texto seja aprovado na sua íntegra, que possa dar às distribuidoras os instrumentos para resolver de vez esse problema histórico. Eu fico imaginando, por exemplo, áreas que são controladas por tráfico de drogas, milícias, que não tem a presença do Estado. Aí, então, o problema é mais sério ainda, porque aí que você não vai fiscalizar mesmo. Quer dizer, já é um problema para as distribuidoras de energia elétrica, compartilhamento de poste, então como é que você vai fiscalizar o gato net, né? Que pelo menos no Rio de Janeiro é como a gente chama, complexo, não? Sim, nessas áreas, não só a gente observa furto de energia, mas furto de cabos de telecom. Então, essas áreas, realmente, a questão não é uma questão de uma atuação das distribuidoras ou das empresas de telecom, é uma questão de segurança pública que precisa ser enfrentada e as distribuidoras têm disponibilidade, mas realmente existem áreas em que as distribuidoras, né, as empresas de telecom, conseguem sequer entrar. A discussão é muito mais ampla e séria, né? É. E
E a tal figura do posteiro, Joísa? Porque existe uma discussão sobre isso. O que seria o posteiro? Uma entidade, empresas posteiras, a figura, uma pessoa física posteira fiscalizando o posto, o que é isso? Olha, eu tenho mais de 2 décadas, não é pra gente revelar a idade, né? Mas eu tenho mais de 2 décadas acompanhando temas de energia. E aí, de repente, aparece, não é? Uma figura nova. Então, veja bem, nós estávamos falando aqui da dificuldade, primeiro, dessas partes chegarem a um acordo, porque se as partes chegarem a um acordo, o regulador poderia ter uma atuação muito mais leve. As partes não necessariamente têm chegado a acordo, né, ao longo desse tempo, e a gente está aqui discutindo, os reguladores discutindo novas regras. A gente está falando de uma dificuldade de coordenação. E aí aparece uma nova ideia. Diz assim, temos um problema de coordenação, essas partes não conseguem chegar ao acordo, vamos introduzir uma nova? Pô, olha a complexidade. E aí a gente estava falando aqui da história de que essas figuras são federais e tudo mais, esses reguladores são federais. E agora se pretende colocar um novo elemento ali, que é um agente que seria responsável pela provisão desses serviços de uma infraestrutura urbana local, um poste. Quer dizer, eu só tenho perguntas com relação ao posteiro. Porque esse tema da coordenação, quando a gente introduz mais uma parte na discussão, uma parte que vai atender a outras regras, a regras que vão estar num outro nível, inclusive federativo, como é que a gente vai discutir quem é que vai, por exemplo, a Patrícia estava falando aqui da autorização, né, o direito de operar. Como é que vai se dar esse direito de operar? Quem vai fiscalizar? E tem um ponto crítico. Dentre as indústrias de infraestrutura, uma particularidade do setor elétrico é que ele requer equilíbrio entre oferta e demanda em tempo contínuo. Uhum. A gente não tem um armazenamento viável economicamente. E então o que acontece? Aquela infraestrutura ali pequena, urbana, local, ela tem um papel crítico. Se ela não estiver adequadamente provida, a gente pode ter um problema de uma interrupção por conta do poste. Então, como é que a gente agora vai pretender que a introdução de um novo ente com novas regras vai resolver esse tema? E mais, em um país diverso, grande, com muitas áreas que tem, algumas são densamente povoadas, são urbanizadas, mas tem outras que não são. Então, toda vez que a gente está falando de infraestrutura, a gente pensa, algumas áreas são atraentes, a gente chama de filé. E aí tem outras áreas que são osso. Aí a gente começa a criar obrigações. Você presta serviço aqui, aí depois você vai prestar o serviço lá na outra área, que é menos rentável. Se coloca discussões que vão afetar retorno, afetar regras de fiscalização e que tem pouca chance, sinceramente, de modo compulsório, mandatório, de produzir uma solução adequada para um tema crítico. E só voltando aqui, a gente está aqui, energia em transição. O tema é transição energética. Transição energética significa o quê? Significa que a eletricidade ela vai começar a ser uma fonte energética importante para outros setores que não eram. A gente está falando da eletrificação, por exemplo, do transporte. Já está sendo, já está sendo. A gente está aqui vendo, por exemplo, expansão de carros, expansão de licenciamento. Então, o que a gente precisa é que essa infraestrutura cresça, que ela se expanda, que ela tenha qualidade, que ela traga investimentos. Será que esses ruídos, todas essas incertezas, vão adicionar valor nesse contexto? Tenho muita dificuldade de acreditar. Boa pergunta. O 3220, esse projeto de lei, ele fala de posteiros ou não, Patrícia? Ele cria a opcionalidade do posteiro. E isso é muito interessante. Por quê? Porque dá à distribuição a possibilidade de contratar uma terceira empresa para administrar determinada área, determinado bairro, em que ela, por acaso, eventualmente tenha algum tipo de dificuldade. Agora, a ideia esdrúxula não é essa, por isso que a gente defende o projeto de lei da forma como que está. A ideia esdrúxula é a obrigatoriedade das distribuidoras contratarem uma terceira empresa, que não é nem de telecom, nem de
eletricidade para estar gerindo esse poste, que é uma propriedade da distribuidora, um investimento da distribuidora. E aí vem perguntas que eu também faço com essa figura que nos deixam até perplexa que essa ideia tenha surgido. Primeiro, quem tem mais condições de administrar e gerir essa rede elétrica do que as próprias distribuidoras que estão em todos os locais desse país, atendendo a 99,8% da população, com equipes, com eletricistas. Formar um eletricista é quase 500 horas de formação. Existe uma questão de segurança das cidades, segurança das pessoas para gerir esse poste. Depois, essa receita que eu contei para você, Leila, do aluguel dos postes, ela vai, 60% ela vai hoje para garantir que é o que a gente chama de modicidade, mas eu gosto de dizer que é para garantir que a tarifa do consumidor fique mais barata. Essa receita passa direto para o consumidor para diminuir. Essa ideia esdrúxula faz com que as distribuidoras tenham que contratar, vão perder essa receita que passa para o consumidor. Vão gastar mais. Vão gastar mais. E quem é que vai pagar por essa claro. empresa? É o consumidor. E são empresas que acho que nem existem, né? Não existe essa figura no mundo. Claro. É uma... Tipo um VAR do poste, né? É um jabuti nacional. Sim. É um jabuti absolutamente nacional. Não só vai encarecer em pelo menos 2.400.000, 2.400.000, que é a receita que vai direto para a modicidade, como também vai obrigar as distribuidoras a contratar essa empresa para não resolver a questão, porque não existem equipes técnicas preparadas ou melhor preparadas do que as equipes das distribuidoras. E como é que se bota a ordem na casa, na visão de vocês? Qual seria uma solução viável para as partes começarem a se entender, Juíza? Essa solução, que eu saiba, tá? Primeiro, ela precisa ser, ela não tá em vigor. Mas eu acho que o caso de São Paulo, do que está acontecendo aqui hoje, dos desafios de resiliência, talvez no maior centro econômico da América Latina, não é isso? Maior centro econômico, com pessoas, empresas de alto poder aquisitivo e tudo mais, ele nos obriga a repensar. Talvez esse aqui, talvez o desafio que seja colocado para a prestação de serviço de eletricidade em São Paulo, na metrópole, ele seja uma oportunidade. Voltando àquele trabalho que eu te disse que a gente fez lá, acho que foi 2013, o tema São Paulo, que falava do enterramento de redes aéreas, que não eram nem redes de eletricidade, era o PERA, o programa que São Paulo aprovou aqui. Ele falava ele nos traz a necessidade de que este compartilhamento seja devidamente orquestrado. O que significa isso? Nós estamos falando de infraestrutura urbana, sim. Então não adianta pensar apenas em 2 reguladores que estão lá em Brasília. Tá? De fato, a gente tem aqui outras dimensões, a gente tem o espaço urbano para criar soluções resilientes. As obras civis, por exemplo, na região metropolitana, nas cidades, vão ser uma parte muito importante. Essas obras são caras e elas também precisam ser custeadas por outros beneficiários. Então, compartilhamento é a única solução. A transição energética, descarbonização, nos diz que a gente precisa deixar aquele mundo em que as indústrias de infraestrutura vivem em silos. Então, cada uma delas vai ter que revisitar as suas fronteiras e começar a organizar, de modo conjunto essa sua convivência para que esses ativos consigam gerar valor da melhor forma possível, sem investimentos ineficientes, por exemplo, botar um poste do lado do outro e tudo mais. Então, eu reputo que a única solução envolve pensar que estas autoridades, não apenas as federais, elas vão precisar sentar à mesa, mas não num espírito, o problema são os outros. É dizer, como é que eu faço parte da solução?
Você sabe que aquele caso lá de São Paulo que a gente analisou, ele tinha um capítulo, e a gente já trabalhou com esse tema várias vezes, sempre tem um capítulo que é dedicado assim, como é que eu desenho uma governança adequada para essas partes? Então nós temos um problema assim no poste. Temos. As partes não conseguem chegar a um acordo, muitas delas não estão na mesa formalmente, mas algumas estão simplesmente pendurando fios nos postes. Aqueles reguladores têm visões distintas, e eles precisam chegar a um acordo, quer dizer, o que a Patrícia estava descrevendo é um processo muito longo mesmo do ponto de vista regulatório, agora tem o Congresso e tudo mais. Tudo isso requer um consenso, a gente sabe das negociações climáticas, quão difícil é encontrar consenso, mas a gente vai precisar, sim, encontrar espaços de coordenação para dizer como é que essas partes vão trabalhar junto. Pode parecer abstrato, mas não tem outra alternativa, porque regras arbitrárias, discricionárias, não resolveram até aqui e tem muito pouca chance de resolver daqui para frente. E aí as distribuidoras acabam recebendo críticas, Patrícia, até porque, eu imagino, esse poste sobrecarregado, vem um vento desses que a gente vem conhecendo nos últimos anos, que a gente, né, uma velocidade absurda, inédita e tal. Aquele negócio está mais pesado do que devia, cai, aí a culpa é da distribuidora. A crítica vai para a distribuidora. Acontece isso? O que acontece é que visualmente, né, Leila, quando você olha aquele poste, você não consegue identificar que, muito provavelmente, só a fiação de cima organizada e preservada é a fiação elétrica. O resto são cabos, a maior parte deles, né, como a gente já verificou, clandestinos, que ocupam esses postes. São muitas vezes cortados em uma ação coordenada com o poder público, porque a distribuidora não tem sequer um instrumento que permite cortar o cabo. Ela pode notificar, mas ela não pode cortar, então ela precisa de uma prefeitura, do Ministério Público para estar atuando. Na semana seguinte, os clandestinos voltam. Então, é uma operação como se fosse enxugar gelo. A sua pergunta feita para a juíza, eu acredito, juíza, que boa parte da regulação, e houve um trabalho de consenso das duas agências, a Anatel e a ANEEL, que consensuaram em quase tudo com relação às regras. A única divergência foi a exigência do posteiro. Olha... Então a resolução não saiu por conta dessa figura. E vem o projeto de lei que trouxe muitas das contribuições que vinham sendo discutidas, muitos desses instrumentos regulatórios, traz à mesa como uma solução possível, pelo menos no nível federal, para as agências poderem estar atuando, com regras claras com relação a esse compartilhamento, um preço teto estabelecido e regras claras não só de gerenciamento desses postes, mas também de sanção àquela ocupação clandestina e irregular. Estou entendendo que esse projeto é uma coisa positiva. Absolutamente positiva. E já houve consulta pública, vocês devem ter sido ouvidos, a Brad, a distribuidora, né, tem que ter sido ouvidas nessa história, não? Sim, fomos ouvidos tanto no Senado, agora o projeto de lei tem a relatoria do deputado Juscelino Filho, a Brad esteve com ele para explicar exatamente a complexidade e a oportunidade que ele tem de, uma vez relatando esse projeto na Câmara, resolver de vez essa questão e transformar realmente no pai ou no patrono dessa solução urbana, não só feia visualmente, mas principalmente trazendo riscos de segurança à população e de interrupção de fornecimento de energia e de serviços de telecom. Claro, e parece um assunto tão técnico, né, tão árido, e na verdade está na vida da gente, é crítico, né, e está na vida de todo mundo. Pelo motivo estético, pelo motivo da funcionalidade, a gente precisa do poste, organizado, e isso tem que vir para o debate público, né? Eu acho que ele é um ponto de encontro. Ele é um ponto de encontro. A gente volta ao início. Exatamente, ele é o ponto de encontro dessas partes aqui. E aí, na verdade, que a Patrícia estava destacando, é risco físico, a necessidade, talvez, de garantir as condições adequadas e preço no final do dia. Claro. Porque, na verdade, se a gente coloca mais uma parte
A gente tem custos não apenas daquilo que é pago, a gente tem um custo muito importante que é o custo de não decidir, o custo de atrasar soluções. Tá? Atraso nas decisões regulatórias tem custo. Tem alguma decisão, algum funcionamento, modelo internacional que seja uma referência que a gente possa usar, Patrícia, nessa história do compartilhamento? Acho que essa é uma ótima pergunta. O que a gente percebe é que simplesmente a regulação eficiente, tanto de telecom quanto do sistema elétrico, tem solucionado ou dado soluções para isso. É o que a gente espera, não só com a aprovação do PL, mas possivelmente com uma resolução conjunta das agências que venha dar esses instrumentos que pudessem fazer com que esse gerenciamento se dê de maneira satisfatória, principalmente para as pessoas que vivem nas cidades e para os consumidores, tanto de telecom quanto de eletricidade. Meninas, muito obrigada por esse compartilhamento de visões, já que o nosso tema foi esse, e como é importante realmente esse assunto. Muito bom conversar com vocês. Estamos alinhadas. Você jamais imaginou que ia fazer um videocast sobre poste? Sobre poste, nunca imaginei. Minha carreira. Nenhuma de nós. Ai, gente, você não imaginava que você, né, tinha tanta coisa assim para aprender sobre poste. Gente, muito obrigada a vocês também por acompanharem aqui o nosso papo. Esse foi o Energia em Transição, distribuindo informação estratégica para o futuro. Não perca os próximos episódios, siga a gente nas redes sociais. Muita luz para todos nós e até a próxima.